Elon Musk tem falado repetidamente com orgulho sobre a revolucionária linha de produção sem caixa, projetada especificamente para o Cybercab, na Giga Texas. E ele está confiante de que será a única linha de produção no mundo capaz de mudar fundamentalmente a forma como um carro é construído. Sabe, precisamos garantir que funcione. Tipo, essa é uma tecnologia incrível que temos nesse carro. Uma linha de produção, segundo informações, reduzirá o espaço ocupado na fábrica em até 40%, eliminando centenas de robôs tradicionais de soldagem e pintura. Essencialmente, isso poderia reduzir o tempo de produção de veículos de 2 minutos para menos de 1 minuto. No entanto, escondida na linha de produção do processo. Unboxed de Elon Musk. Existe uma máquina monstruosa capaz de reduzir o tempo de produção para apenas 10 segundos, possivelmente até menos. Pode parecer inacreditável, pois é quase impossível de imaginar. O processo é tão rápido que num piscar de olhos um veículo novinho em folha já pode estar diante de você. Então, o que faz Elon Musk ter tanta confiança nessa tecnologia? Produzir um carro a cada 10 segundos é realmente possível. E por que somente a Tesla consegue isso? A Giga Texas atualmente fabrica 3 produtos principais: Tesla Model U, a Tesla Cybertruck e o Cybercab. Em um futuro próximo, a empresa também planeja expandir a fábrica para servir como um centro de produção do robô humanoide Optimus. Como resultado, a Giga Texas está destinada a se tornar o principal campo de testes e centro de fabricação para os produtos mais recentes da Tesla nos próximos anos. Então, qual é a principal prioridade na fábrica de Austin atualmente? No momento, o foco principal da Gigafactory Texas está se voltando para a produção em massa do Tesla Cybercab, como parte da estratégia agressiva da Tesla de implantar rapidamente uma rede nacional de táxis autônomos nos Estados Unidos, para fabricar um veículo diferente de tudo o que já se viu. Carro sem volante, sem motorista e com 50% menos peças do que o Tesla Model 3. Elon Musk reinventou completamente a linha de produção tradicional na Giga Texas, utilizando uma tecnologia nunca antes vista no mundo. Os concorrentes da Tesla vêm observando essa tecnologia atentamente há anos. Mas até agora, ninguém, além da Tesla, conseguiu implementá-la com sucesso. Essa tecnologia é chamada de processo Unboxed, e o Cybercab é o primeiro veículo projetado em torno desse sistema de fabricação. No entanto, a Tesla não se limitou a redesenhar a linha de montagem. O sistema de fundição usado para o Cybercab também foi aprimorado para um nível completamente novo. Embora o Tesla Model Y utilize a prensa Giga de 6.100 toneladas, a primeira geração de máquinas de fundição Giga, introduzida pela Tesla em 2020. Essa tecnologia já representou um grande avanço na velocidade de produção do Model Y. Ainda hoje, o chassi do Model Y permanece como uma das estruturas fundidas em larga escala mais avançadas já produzidas para veículos. Com a gigaprensa de 6.100 toneladas, a Tesla Inc. conseguiu fabricar um Model Y em quase 1 minuto, e o processo, segundo relatos, foi reduzido para cerca de 35 segundos na Gigafactory de Xangai. Não apenas para o Tesla Model Y, Elon Musk também adquiriu uma prensa gigante de 9.000 toneladas da LK Technology Holdings Limited para a produção da Tesla Cybertruck. Embora a Cybertruck tenha se tornado um dos produtos mais controversos e ineficientes da Tesla em termos de complexidade de fabricação, a durabilidade de sua estrutura é algo que até mesmo os críticos dificilmente podem negar. Então, e quanto à Tesla Cybercab, qual prensa gigante será responsável por construir o chassi de um veículo totalmente autônomo? Aqui está o que Elon Musk disse certa vez sobre a linha de produção da Cybercab. O design da linha da Cybercab não se parece com uma linha de produção de carros normal. Na verdade, a linha se moverá tão rápido que as pessoas não conseguirão nem chegar perto dela. Muito rápido mesmo. E então,
Acho que talvez precisemos de máquinas de fundição ainda maiores. Claro, por que não? Sabe, vamos de 50.000 toneladas. Ok, a prensa gigante não é uma tecnologia nova, mas nunca cai no esquecimento porque continua evoluindo e melhorando. Está se tornando mais avançada, com maior força de fixação e velocidades de produção, muitas vezes superiores às da primeira gigaprensa usada pela Tesla para o Model Y, como a nova linha de produção com processo inovador. Elon Musk priorizou a implantação das maiores máquinas de fundição do mundo para se preparar para um veículo que poderá mudar a Tesla para sempre. Então, o que há de tão especial na gigaprensa do Cybercab e quão mais rápida ela é em comparação com as gerações anteriores? O que torna a Cybercab Gigapress única é o enorme salto não apenas na força de fechamento, mas também em toda a filosofia de fabricação. Ela deixa de ser apenas uma máquina de suporte à produção para se tornar um sistema de fundição múltipla totalmente automatizado. As gerações anteriores de máquinas Gigapress, como as unidades de 6.100 toneladas usadas no Model Y, foram projetadas principalmente para fundir seções separadas do veículo, como a parte inferior, traseira ou dianteira, ainda exigindo intervenção humana em certas etapas de acabamento. A Gigapress de última geração do Cybercab, com uma força de fechamento potencial de até 50.000 toneladas, foi projetada para fundir 5 chassis de veículos simultaneamente em um único ciclo. Em termos de velocidade, a diferença é impressionante. Essa máquina poderia reduzir o tempo de produção de uma única carroceria para menos de 10 segundos, mais de 3 vezes mais rápido do que o tempo de ciclo atual de 35 segundos para o Model Y na fábrica da Tesla em Xangai. Para atingir esse nível de eficiência quase irreal, a Tesla estaria usando uma tecnologia avançada de resfriamento conformal, que pode resfriar o alumínio fundido de 400 degc para 50 degc quase instantaneamente, combinando sistemas de inspeção por raios-x com inteligência artificial que realizam o controle de qualidade em tempo real diretamente na linha de produção. Alcançar um ciclo de fundição de 10 segundos é a resposta da Tesla ao desafio de economias de escala que Elon Musk vem buscando há mais de uma década. Para entender por que a gigaprensa de 50.000 toneladas e o sistema de produção sem caixa estão sendo comparados a uma linha de montagem eletrônica de alto rendimento, como Musk descreve, precisamos analisar mais a fundo como o fluxo de materiais dentro da fábrica está mudando fundamentalmente. Em uma linha de produção automotiva tradicional, veículo precisa se mover por longas estações de montagem e passar por centenas de pontos de solda operados por centenas de braços robóticos. Esse processo não só ocupa uma quantidade enorme de espaço fabril, como também cria tolerâncias e inconsistências mecânicas cumulativas ao longo do tempo. Como a Gigapress de última geração desenvolvida para a Cybertruck, a Tesla está essencialmente reduzida. Oficina de carroceria inteira, normalmente distribuída por dezenas de milhares de metros quadrados, a uma área não maior que a de um prédio de médio porte com vários andares. O verdadeiro poder dessa máquina reside em seu impressionante nível de controle termodinâmico. Quando o alumínio fundido, a cerca de 850 degc, é injetado no molde sob pressão extrema, cada milissegundo importa. Basicamente, existem 2 cenários de falha possíveis se o metal fundido fluir muito lentamente. Ele se solidifica antes de preencher os canais complexos do molde. Se fluir muito rápido, bolhas de ar podem se formar e enfraquecer a integridade estrutural do veículo. A Tesla teria resolvido esse desafio usando supercomputadores para simular a dinâmica de fluidos em tempo real, permitindo que os engenheiros projetem canais de resfriamento conformes que acompanham de perto a superfície do próprio molde. Isso permite que o calor seja extraído de forma uniforme e extremamente rápida, transformando o alumínio fundido em uma estrutura sólida para o veículo em pouco mais de um piscar de olhos.
É exatamente aí que concorrentes como Toyota e Volkswagen encontram dificuldades. Eles podem até comprar máquinas de fundição da LK Machinery, mas ainda não possuem os algoritmos de controle proprietários da Tesla, nem sua fórmula de alumínio sem tratamento térmico. A transição para uma gigaprensa de 50 mil toneladas também traz grandes vantagens em termos de logística e impacto ambiental, possibilitando a fundição simultânea de 5 estruturas de veículos. A Tesla pode potencialmente eliminar a necessidade de armazenar milhares de componentes menores provenientes de fornecedores de segundo e terceiro nível. Isso significa centenas de caminhões a menos entrando e saindo das fábricas todos os dias, reduzindo significativamente as emissões de carbono em toda a cadeia de suprimentos. Uma grande vantagem que poucas pessoas mencionam é a reciclabilidade. Como toda a estrutura é feita de uma única liga de alumínio, reciclar veículos antigos ou peças defeituosas torna-se muito mais simples do que nunca. Os excessos de alumínio provenientes do processo de usinagem podem ser reinseridos diretamente no forno de fusão no local, criando um ciclo de materiais fechado que otimiza cada grama de matéria-prima. Ao observar a estrutura da Cybertruck, o que chama a atenção é um nível quase extremo de simplificação. Reduzir o número de componentes estruturais de cerca de 200 no Model Y e para apenas 80 na Cybertruck. Não se trata apenas de facilitar a fabricação, mas de transformar o veículo em uma única estrutura mecânica unificada. Em carros tradicionais, soldas e rebites frequentemente se tornam pontos fracos a longo prazo, uma estrutura fundida. Em peça única produzida pela Gigapress, oferece rigidez torsional significativamente maior, melhorando o desempenho de direção e, mais importante, a segurança em colisões. Para um veículo autônomo, como o Cybertruck, onde a confiabilidade do hardware é absolutamente crucial, ter um chassi que se comporta como um bloco sólido de metal proporciona uma base muito mais robusta para o sistema de controle de IA. E a Tesla não parou por aí. A Gigapress impressora específica para a Cybertruck também está integrada a um processo de codificação de cores em linha durante a própria fundição, razão pela qual a Cybertruck deverá ser o primeiro veículo da Tesla a não necessitar de uma oficina de pintura tradicional na linha de produção. As primeiras unidades de produção do Cybertruck que saíram recentemente da linha de montagem já apresentam uma mudança notável na aparência. Em vez do acabamento fosco visto nos protótipos anteriores, as versões de produção mais recentes apresentam um revestimento brilhante exclusivo projetado para reduzir o custo de fabricação, economizar tempo e simplificar a complexidade geral da produção. Como todos sabemos, a indústria automobilística tradicional depende fortemente de um processo de pintura em várias etapas. Esse processo exige uma infraestrutura física gigantesca, consome enormes quantidades de energia e adiciona longos tempos de ciclo para aplicar corretamente as camadas de primer, tinta base e verniz em painéis de metal estampado ou plástico bruto. A Cybertruck da Tesla foi projetada para eliminar completamente esse gargalo. De acordo com documentos publicados, a Tesla descreve um processo no qual a cor é infundida quimicamente diretamente no material plástico durante a própria etapa de moldagem, ou injetar agentes de cor. No exato momento em que o painel de plástico é moldado sob pressão, a Tesla consegue criar um acabamento rico e uniforme sem precisar enviar as peças do veículo para uma oficina de pintura convencional. No passado, os plásticos moldados coloridos geralmente tinham superfícies opacas, foscas ou ásperas inadequadas para exteriores de automóveis de luxo. A patente da Tesla parece resolver essa limitação estética. O método de fabricação desenvolvido Tesla combina a infusão de cor e endurecimento do material em um único processo, produzindo uma superfície brilhante e altamente reflexiva diretamente do molde.
O resultado é um painel de carroceria de plástico que imita a profundidade e o brilho de um verniz automotivo tradicional, mantendo um fluxo de trabalho de produção simplificado, sem a necessidade de uma etapa de pintura separada. Esse nível de integração também significa que o acabamento brilhante não é apenas uma fina camada externa que pode lascar ou descascar facilmente devido a detritos da estrada. Em vez disso, o brilho torna-se uma propriedade permanente do próprio painel moldado. Se a superfície for arranhada ou dano, será muito menos perceptível. E na maioria dos casos, podem mesmo exigir reparo. Por isso que, teoricamente, o Cybercab pode ser fabricado com extraordinária velocidade e eficiência nas linhas de produção da gigafábrica da Tesla, no Texas. Em última análise, alcançar um ciclo de produção de chassi de 10 segundos é algo que nenhuma montadora jamais conseguiu, mas a Tesla parece estar se aproximando desse marco ao sincronizar 3 grandes avanços: força de fixação massiva, tecnologia de liga auto-endurecível e sistemas avançados de resfriamento conformal. Do ponto de vista da física, a maior limitação da fundição sob pressão tradicional sempre foi o tempo necessário para o metal fundido solidificar. Mas com a tecnologia de resfriamento conformal que a Tesla está desenvolvendo, canais térmicos tridimensionais acompanham os contornos complexos da própria estrutura do veículo, permitindo que o calor seja extraído de forma extremamente rápida e uniforme. Isso transforma o alumínio fundido em uma estrutura totalmente sólida em apenas alguns segundos. Combinado com a liga de alumínio patenteada da Tesla, que não requer tratamento térmico. Após a fundição, a empresa consegue eliminar as etapas de recozimento e processamento térmico que normalmente levariam horas. Como resultado, essas acabadas do molde quase imediatamente após a fundição. Além disso, a transição para máquinas GigaPress de última geração, com forças de fechamento na casa das dezenas de milhares de toneladas, possibilita o uso de moldes multicavidades, permitindo a fundição simultânea de múltiplas estruturas ou seções estruturais de veículos em um único ciclo de produção. Com a estrutura da Cybertruck simplificada ao extremo, reduzindo mais de 60% de seus componentes, todo o fluxo de material do metal fundido à estrutura final do veículo foi drasticamente comprimido em termos de tempo. É isso que torna a meta de produção de 10 segundos um marco de engenharia genuinamente alcançável na era do processo unboxed da Tesla. A GigaPress de última geração é a base que permite à Tesla implementar totalmente a estratégia de fabricação unboxed. Em vez de mover uma estrutura de veículo nua por todo o chão da fábrica, a Tesla molda seções estruturais enormes separadamente e em seguida instala o interior, o sistema de direção e os módulos de bateria em cada seção, independentemente, antes de montá-los como peças de Lego. O resultado é uma área ocupada pela fábrica que pode diminuir em até 40%, enquanto a produção por metro quadrado aumenta drasticamente. Então, será que a Tesla expandirá o uso dessas máquinas gigantes para outras fábricas? Ainda não sabemos ao certo, mas é improvável que Elon Musk deixe passar um sistema de produção tão avançado, especialmente porque a Tesla continua a impulsionar sua visão de implantar uma rede global de robotáxis. O que você acha da tecnologia GigaPress da Tesla e do novo sistema de produção sem caixa? Deixe um comentário abaixo. O Tesla Semi pode finalmente ter saído da fase de testes e entrado no que mais importa para o setor de transporte de cargas, a viabilidade econômica no mundo real. As empresas de logística não compram caminhões apenas porque são mais avançados ou mais ecológicos. Eles compram esses veículos se o custo total de propriedade for realmente menor do que o de um caminhão a diesel. E o Tesla Semi parece ter comprovado exatamente isso. Consumo de energia de apenas 1 kWh por milha. O custo energético do Semi fica em torno de 0 por milha, drasticamente inferior aos cerca de 0 por milha dos caminhões a diesel.
É por isso que recentemente garantiu um novo pedido que chamou a atenção de toda a indústria de caminhões do Brasil, o maior contrato de caminhões elétricos da Califórnia até o momento, avaliado em até os 100 milhões ALs. Ironicamente, quase ao mesmo tempo, o fundador da Nikola e fraudador condenado, Trevor Milton, atacou o Tesla Semi, alegando que ele não era economicamente viável. Mas o relatório mais recente sugere que o Tesla Semi pode gerar uma economia para as operadoras que varia de 147 mil a mais de 404 mil ao longo de 5 a 10 anos de operação. Então, o Tesla Semi está realmente superando o diesel em termos de economia e qual a velocidade com que os pedidos estão aumentando. Para ser justo, o caminhão Semi é visto há muito tempo como uma das maiores promessas de Elon Musk. Longo alcance, capacidade de carga pesada, custos operacionais mais baixos e o potencial para transformar o setor de logística. No entanto, ele enfrentou repetidos atrasos devido às limitações da bateria e a questões não resolvidas em relação à infraestrutura de recarga. Por isso, quando a Watt EV anunciou uma encomenda de 370 caminhões, Tesla Semi não se tratava apenas de mais uma grande compra. Parece a mais o primeiro sinal concreto de que uma operadora de frota comercial realmente confia no Tesla Semi em larga escala. O que torna isso ainda mais significativo é que a Watt EV não é novata no setor de caminhões elétricos. A empresa era anteriormente uma das principais clientes da Nikola, operando pelo menos 36 caminhões elétricos. Nikola TRE em ambientes logísticos reais antes de testemunhar o colapso da Nikola. Após o pedido de falência sob o capítulo 11 em 2025. Portanto, a decisão da Watt EV de optar pela Tesla não foi uma aposta emocional. Foi o resultado de um processo de seleção baseado em custo-desempenho e confiabilidade de fornecimento, de acordo com o plano OS Primeiros 50. Tesla Semis serão entregues a partir de 2026, antes que a frota completa de 370 caminhões entre em operação até o final de 2027. Mais de 300 desses caminhões serão implantados por meio de um programa de parceria com o Porto de Oakland, um dos centros de transporte de contêineres mais importantes da Califórnia. Esse detalhe é importante porque o transporte portuário é exatamente o tipo de ambiente em que os caminhões elétricos podem maximizar suas vantagens. As rotas são geralmente de curta a média distância, repetidas diariamente com pontos de partida e chegada claramente definidos. Os caminhões também podem retornar aos depósitos para recarga, em vez de dependerem exclusivamente de redes públicas de recarga. Em outras palavras, a Watt EV não está escolhendo o Tesla Semi para algum experimento futurista. A empresa está implantando o caminhão exatamente no tipo de operação em que a eletrificação tem a oportunidade mais clara de superar o diesel. Mais importante ainda, a Watt EV não está simplesmente comprando caminhões e esperando a infraestrutura aparecer. A empresa está construindo todo um ecossistema em torno dessa frota. Novas estações de carregamento nos portos de Oakland e Fresno serão equipadas com o sistema de carregamento Megawatt da Tesla, capaz de adicionar aproximadamente 480 km de autonomia em cerca de 30 minutos. Esse número é crucial porque está alinhado com o ritmo operacional real dos caminhoneiros americanos, onde as pausas obrigatórias para descanso podem servir também como sessões de carregamento, em vez de se tornarem tempo ocioso. A Tesla não projetou o Semi com a mentalidade de um carro de passeio, onde os motoristas param para tomar um café enquanto carregam. A empresa otimizou o caminhão para maximizar o tempo de atividade, aumentando ao máximo o tempo em que ele permanece na estrada gerando receita. No transporte de cargas, isso é fundamental a essa altura. A história vai muito além do próprio caminhão. A Watt EV
Já opera 6 centros de distribuição no sul da Califórnia, incluindo instalações nos portos de Long Beach, San Bernardino, Gardena, Bakersfield, Vernon e Oxnard. Seu centro de San Bernardino foi expandido para mais de 11 megawatts de capacidade de carregamento, o suficiente para suportar cerca de 200 sessões de carregamento do SEMI por dia. A empresa também está preparando novas instalações em Stockton, Sacramento, e cerca de 15 outros locais atualmente em desenvolvimento. Isso demonstra que a WattEV não vê o Tesla Semi como uma vitrine de relações públicas ecológicas, mas sim como a base de uma rede logística elétrica escalável em todo o país. E é exatamente por isso que o pedido de 370 caminhões é tão significativo. No setor de transporte rodoviário, a maior barreira não é apenas o custo inicial do veículo, mas a questão de quem paga por toda a infraestrutura de carregamento em escala de megawatts, quem gerencia os cronogramas de carregamento, quem cuida da manutenção e quem absorve o risco caso a tecnologia se mostre pouco confiável. A WattEV resolve esse desafio por meio de um modelo de caminhão como serviço, o que significa que a empresa é proprietária dos caminhões, depósitos, estações de carregamento e plataforma operacional, oferecendo aos operadores de frete como um serviço completo de ponta a ponta. Como resultado, as empresas de logística não precisam mais investir um capital inicial massivo para eletrificar suas frotas, mas ainda podem ter acesso ao Tesla Semi e seus custos operacionais mais baixos em comparação com o diesel. Este pode ser o modelo de negócios mais prático para o estágio inicial do transporte rodoviário elétrico. Embora a infraestrutura de carregamento público ainda seja limitada, o carregamento em depósitos pode ser gerenciado com muita eficiência. O que realmente começa a ameaçar o diesel é quando esse modelo se cruza com os preços atuais dos combustíveis, como o diesel, a cerca de $5 por galão. Um caminhão Classe 8 percorrendo 100 mil milhas por ano poderia gastar aproximadamente €0 por milha apenas com combustível, considerando uma eficiência de 8 milhas por galão. Em comparação, o Tesla Semi consome cerca de 1 kg por milha, a um preço de eletricidade de €0 por quilô, o que resulta em um custo de energia de apenas cerca de €0 por milha. Essa diferença de quase €0 por milha pode se traduzir em uma economia anual de aproximadamente $47.000 para um único caminhão. Multiplique isso por centenas de veículos e a questão deixa de ser ambiental e se torna uma equação de lucro muito concreta. E é exatamente por isso que o pedido da WattEV tem tanto peso. Ele sugere que o Tesla Semi pode finalmente ter encontrado seu ponto de entrada ideal. Não por meio de marketing exagerado, mas sim pelo fato de cada milha custar menos para operar do que um caminhão a diesel. Se há um detalhe que tornou a história do Tesla Semi ainda mais interessante esta semana, é o fato de que um dos críticos mais ferrenhos do Semi acabou sendo Trevor Milton, o fundador da Nikola. Parece quase um estranho momento de fechamento de ciclo para a indústria de caminhões elétricos dos Estados Unidos. Há poucos anos, a Nikola era amplamente vista como a empresa mais capaz de desafiar a Tesla no mercado de caminhões pesados. De fato, nos estágios iniciais, a Nikola chegou a lançar caminhões elétricos comerciais antes mesmo do Tesla Semi, mas tudo desmoronou após uma série de escândalos de fraude, vídeos de demonstração controversos e agora, justamente quando o Tesla Semi começa a aumentar a produção em massa e garante o maior pedido de implantação da Califórnia. Trevor Milton ressurge repentinamente no LinkedIn para atacar diretamente a viabilidade econômica do Semi. Ele afirmou que o Tesla Semi teria custos de seguro quase 2 vezes maiores que os de caminhões a diesel devido ao seu valor de veículo muito superior. Ele argumentou que o torque massivo de um trem de força elétrico desgastaria os pneus mais rapidamente. Ele também criticou os custos de eletricidade anunciados pela Tesla, dizendo que as frotas na Califórnia poderiam realisticamente acabar pagando até os €0 por quilowatt-hora se as tarifas de demanda aumentarem drasticamente. Milton insinuou
Ainda que a Tesla poderia estar subsidiando os custos de carregamento com dinheiro de investidores para melhorar a aparência econômica do Semi durante a fase inicial de lançamento. Por fim, ele argumentou que a construção de uma infraestrutura de carregamento de megawatts no mundo real custaria milhões de dólares, muito mais do que muitas pessoas imaginam. O que torna isso interessante é que, embora Trevor Milton tenha perdido quase toda a credibilidade aos olhos de grande parte da indústria de tecnologia, alguns dos pontos que ele levantou refletem exatamente as questões que as empresas de logística realmente se preocupam, porque, além do drama pessoal, a história do Tesla Semi nunca foi simplesmente sobre caminhões elétricos serem melhores que os a diesel. A verdadeira questão sempre foi: se o custo total de propriedade é realmente menor em condições reais de operação. E, para ser justo, o Tesla Semi agora é significativamente mais caro do que Elon Musk prometeu inicialmente, em 2017. A Tesla anunciou um preço inicial de cerca de 180 mil para a versão com autonomia de 800 km hoje. O valor em discussão está mais próximo de 290 mil, sem incluir carregadores ou infraestrutura de armazenamento. Enquanto isso, o novo caminhão Freightliner Cascadia a diesel normalmente custa entre as 165 mil e 220 mil, embora esses preços também tenham aumentado consideravelmente devido a tarifas e custos de componentes. Isso significa que o Tesla Semi está entrando no mercado com um custo inicial claramente mais alto. E no setor de caminhões, onde os operadores de frota calculam o investimento de capital com muita cautela, essa diferença de preço é impossível de ignorar. Mas é exatamente aqui que o debate começa a se complicar. Por que o Tesla Semi não está tentando superar o diesel apenas no preço de compra? A Tesla está tentando vencer nos custos operacionais de longo prazo. Como mencionamos anteriormente, como o diesel atualmente em torno de $5 por galão e a eletricidade em torno de €0 por kWh, o Tesla Semi poderia economizar entre 247 mil e mais de 404 mil ao longo de 5 a 10 anos de operação. A maior parte dessa vantagem vem dos custos de energia. Um caminhão a diesel, com consumo médio de cerca de 8 milhas por galão, gasta atualmente aproximadamente €0 por milha em combustível. Já o Tesla Semi custa apenas cerca de €0 por milha, se carregado a tarifas comerciais razoáveis de eletricidade. Essa diferença se torna enorme quando um caminhão percorre 100 mil milhas por ano. No entanto, Trevor Milton tocou num ponto muito sensível. Os preços da eletricidade não são tão fixos ou previsíveis quanto muitos fãs da Tesla costumam presumir. Se uma frota acabar pagando cerca de €0 por quilowatt-hora, a vantagem do Semi diminui significativamente. Se a eletricidade subir acima de aproximadamente €0 por quilowatt-hora, a viabilidade econômica a curto prazo começa a se deteriorar consideravelmente. E se os custos se aproximarem de €0 por quilowatt-hora, o diesel poderá, na verdade, recuperar a vantagem ao longo de muitos períodos de propriedade. É exatamente por isso que o modelo de carregamento em estações da Watt EV é tão importante. A empresa não depende do caro carregamento rápido público. Em vez disso, está construindo estações dedicadas, otimizando o carregamento noturno, gerenciando cuidadosamente as tarifas de demanda e tentando manter os preços da eletricidade o mais baixo possível. Em outras palavras, o Tesla Semi não precisa apenas de boa tecnologia. Ele precisa do modelo operacional correto para desbloquear totalmente sua vantagem econômica. Outro ponto levantado pelo fundador da Nikola foi que a infraestrutura de carregamento em escala de megawatts seria extremamente cara. E, para ser justo, isso não está totalmente errado. Um sistema de mega carregador de alta capacidade capaz de suportar centenas de caminhões certamente não é barato. Mas o mercado atual é muito diferente de alguns anos atrás.
A Tesla começou a divulgar publicamente os preços de alguns de seus equipamentos de carregamento, como os megacarregadores, custando cerca de 188 mil para uma configuração com 2 vagas, enquanto o sistema de carregador básico Depot custa em torno de 40 mil. Esses números ainda são substanciais, mas já não representam os custos proibitivos que caracterizaram os primeiros anos dos caminhões elétricos. É aqui que a história se torna especialmente interessante. A pessoa que está atacando o Tesla Semi é a mesma que construiu a Nikola em torno de promessas que eram, sem dúvida, ainda mais ambiciosas. Trevor Milton afirmou anteriormente que a Nikola lideraria a revolução dos caminhões movidos a hidrogênio. Promoveu tecnologias que ainda não existiam e acabou sendo condenado por enganar investidores. Portanto, vê-lo retornar para criticar a Tesla por suas promessas exageradas carrega certa ironia, mas deixando o histórico pessoal de lado. Esse debate é, na verdade, saudável para o mercado, pois força o Tesla Semi a ser avaliado com base em dados reais e não em exageros. Depois de anos sendo visto como um projeto perpetuamente atrasado, o Semi finalmente está entrando em uma fase em que dados operacionais significativos começam a surgir em uma escala grande o suficiente para que a indústria de caminhões o leve a sério. E a própria Tesla parece entender que não pode mais vender o Semi apenas com slides de apresentação e promessas futuristas. A empresa agora precisa provar que esses caminhões podem operar por milhões de quilômetros reais em alguns dos ambientes logísticos mais desafiadores dos Estados Unidos, mantendo um tempo de atividade suficiente para que os operadores de frotas acreditem que isso é mais do que apenas um experimento caro. É por isso que as últimas atualizações de Dan Priestley, chefe do programa Tesla Semi, são tão significativas. Segundo a Tesla, a atual frota de Semi já acumulou aproximadamente 13 milhões de milhas de operação em condições reais de uso. Não se trata mais de alguns protótipos circulando pelas instalações da fábrica. São milhões de quilômetros rodados transportando cargas reais em operações reais, seguindo cronogramas comerciais reais. A Tesla chegou a revelar que um único Semi já ultrapassou aproximadamente 440 mil milhas. 708.160 quilômetros na indústria de caminhões americana. Isso representa um marco importante, pois começa a se aproximar da quilometragem que os operadores de frota tradicionalmente usam para avaliar a durabilidade a longo prazo de um conjunto motopropulsor. Mas o número mais importante pode ser, na verdade, o tempo de atividade relatado de 95%. Em logística, o tempo de atividade é praticamente tudo. Um caminhão parado na garagem não gera receita. O que os gestores de frotas mais temem não são apenas os custos de reparo, mas também o tempo de inatividade prolongado que atrasa as entregas, deixa os motoristas sem transporte e interrompe toda a cadeia operacional. É por isso que a afirmação da Tesla de que o Semi está atingindo cerca de 95% de tempo de atividade tem enorme importância comercial. Isso sugere que o Semi está começando a se aproximar do nível de confiabilidade que a indústria de transporte de cargas considera aceitável para operações em larga escala. A Tesla também afirmou que, quando ocorrem problemas, aproximadamente 75 a 80 são resolvidos em 24 horas e quase metade é solucionada em menos de 1 hora. Essa é uma realidade bem diferente da que muitos imaginavam para o funcionamento dos caminhões elétricos. É verdade que a bateria do Semi é inegavelmente enorme, mas um caminhão a diesel tradicional de classe 8 também depende de um motor de combustão interna gigantesco, uma transmissão complexa, sistemas de tratamento de emissões turbocompressores, óleo do motor, fluido de escapamento diesel e inúmeros componentes mecânicos que suportam calor, vibração e estresse extremos todos os dias. As frotas de caminhões a diesel geralmente consideram a manutenção trimestral como parte obrigatória das operações. O Semi elimina quase toda essa complexidade e o pedido de 370 caminhões pode ser apenas o começo. Quando o Semi atingir
Implantação em larga escala, o volume de pedidos poderá facilmente se multiplicar várias vezes. O Tesla Semi já não parece mais um projeto conceitual futurista. Ele está gradualmente se tornando parte integrante da indústria de transporte de cargas americana. Então, acima de tudo, qual? Você escolheria um caminhão elétrico ou um caminhão a diesel? Deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo episódio.